Eu parei no vídeo anterior antes da análise do sonho, então vamos fazer isso agora. Relembrando, o sonho é o seguinte: é um homem na faixa de seus 60 anos de idade que sonhou com seu irmão mais velho, que é 2 anos mais velho que ele, apresentando um problema de ressecamento na pele, que ambos tiveram na infância. E no sonho ele se pergunta: por que meu irmão não passa o creme? Esse é o sonho. Eu preciso apresentar um pequeno histórico para situar você no contexto do sonho. Eu já falei desde o primeiro vídeo. Quando a gente tem uma série de sonhos, a gente tem uma análise muito mais precisa, muito mais profunda. Vamos lá. Esse homem, então, como eu falei, tem hoje na faixa de 60 anos de idade, e ele apresentou na infância e no início da adolescência um problema de pele muito severo, um ressecamento muito sério na pele. Ele vivia numa cidade no interior do Brasil, muito quente, uma cidade pequena, e aí você pode imaginar as consequências emocionais que essa doença trouxe para ele, os transtornos que ele viveu quando criança. Nós sabemos que as crianças podem ser muito perversas nas brincadeiras que fazem. Então ele sofreu o que hoje nós chamamos de bullying. Ele foi fonte de gozação por parte dos colegas de colégio e mesmo de vizinhos de cidade. Ele e o irmão viveram a situação. E não havia uma cura para essa doença, apenas um tratamento paliativo, que era exatamente o que o sonho mostrou, que é passar um creme. Ele não tem um registro de memória da mãe passando o creme nele. Claro que ela passou, ele mesmo conclui, ela passou. O que ele lembra é o pai passando o canivete na pele, no braço principalmente, para tirar a pele seca e morta. Venhamos e convenhamos, não é exatamente uma forma muito carinhosa de se remover uma pele seca, né, com a lâmina de um canivete. O que importa, então, é que ele não tem um registro de memória no qual ele seja cuidado, que ele seja tratado. Então aqui nós vamos separar fato de memória. Eu falei no primeiro vídeo que a memória humana, ela nesse sentido não é confiável, ela não é fiel a fatos. Muito provavelmente a mãe passou o creme, mas o que ficou registrado na memória dele não foi um cuidado afetivo. Isso é muito importante. Como a mãe tinha outros filhos, tinha sua profissão, provavelmente ela tinha pouco tempo para cuidar dele. Talvez ele tenha sentido isso como sendo uma espécie de descaso por parte da mãe. Não sabemos. O que sabemos, o que ficou para ele, é uma marca profunda de rejeição que essa doença trouxe. E rejeição por quê? Ele sofria bullying, era humilhado, e ele não teve um registro de alguém por trás o protegendo. Então ele passou a vida inteira com um desejo inconsciente de ser cuidado, de que alguém fizesse, vamos dizer, essa função materna por ele. Eu acho que vale a pena abrir um pequeno parênteses aqui para esclarecer uma coisa. Nós nos relacionamos uns com os outros, não apenas pelo que nós falamos, pelo que nós vemos uns com os outros, mas nossos inconscientes se comunicam. É o que popularmente a gente pode chamar de, entre aspas, química. Quando você fala que a química de uma relação deu certo, esse é outro jeito de dizer que a comunicação entre os inconscientes foi legal, foi bem. E essa comunicação inconsciente se dá também e principalmente entre crianças e pais. Quando nós nascemos, então nós nos relacionamos com o inconsciente dos nossos pais. Então, nossos pais, claro, vão nos dar amor, vão nos dar carinho, vão cuidar de nós. Mas eles são seres humanos. Cada um deles tem suas sombras, cada um deles tem seus medos, suas angústias. E isso também
passa na relação. E aqui não importa se você é órfão de pai e mãe, porque se você está vivo é porque alguém desempenhou o papel de pai e de mãe para você, alguém cuidou de você, alguém te alimentou. Você lembra que eu falei em relação ao arquétipo? O arquétipo é como uma caixa vazia, com um rótulo. Então nós temos o arquétipo da mãe. O conteúdo do arquétipo é preenchido pelos estímulos que você recebeu na sua história, seja ou não da sua mãe biológica. Eu acho que isso nos ajuda a entender por que irmãos e irmãs são ser tão diferentes e por que a relação dos filhos com os pais também costuma ser diferente. Isso é muito visível quanto mais numerosa for uma família, porque as relações se deram principalmente no inconsciente. E aqui eu preciso entrar num tema que está ligado, na verdade, ao próximo elemento que eu vou comentar, que é o elemento terra. Como aparece nesse sonho, já faço um gancho para falar dele. Você vai se lembrar que eu comentei que a calcinácea, a operação do fogo, pode ser visto como uma espécie de secagem dos conteúdos inconscientes. Então, a gente nasce da água e esse fogo interno seca esse conteúdo inconsciente para que a individualidade possa aparecer. Ok, mas também a gente pode pensar isso a partir do elemento terra. A gente pode pensar, então, que quando nós nascemos, o nosso ego se condensa. Porque antes nós não tínhamos um ego, nós não tínhamos uma consciência. Isso é condensado. E é condensado com os estímulos que nós recebemos no início de nossas vidas. Se o estímulo que nós recebemos no início da vida for um estímulo negativo, é isso que vai ser condensado. Se, nesse caso que eu estou comentando aqui, o estímulo negativo foi uma sensação de rejeição, é isso que vai ser condensado. Então, isso talvez nos ajude a compreender por que é tão difícil desapegar de certos valores, comportamentos e atitudes do passado, mesmo quando são negativos. Porque a única referência que nós temos, é a única referência que o ego tem. Abrir mão disso, mesmo sendo negativo, é um paradoxo, claro, mas abrir mão disso não deixa de ser um grande perigo, porque o positivo não foi experimentado. Então, abrir mão do negativo é visto como uma experiência de morte. Então, acho que está claro uma coisa que eu estou tentando mostrar desse sonho. A solúcio, então, dissolve. Bem, e a coagulácio condensa. Acho que está dando para notar que o que o sonho está tentando mostrar é essa dinâmica da dissolução de alguma coisa e a tentativa de se condensar uma outra. E você está lembrado também que eu falei que já que nós estamos aprendendo a pensar em termos de metáfora, não faz sentido que a gente só fale do elemento água, que é o que nós estamos comentando agora, se tiver a imagem de água no sonho. Um rio, chuva, o oceano. Não, a gente está pensando em termos de metáfora. Então, onde entra a metáfora da água nesse sonho, se não existe o elemento água? Bem, a imagem, o elemento água aparece na forma do creme, porque é um creme hidratante, que hidrata. Daí a solúcio possível. Deixa eu tentar falar de outra maneira. Na história, então, dessa pessoa, ele teve um registro negativo de rejeição. Ele sofreu uma série de humilhações, de transtornos, e isso ficou profundamente marcado em si. Como consequência, era natural que houvesse, então, uma regressão constante. É como se ele quisesse voltar a uma espécie de estado intrauterino, no qual pudesse ser nutrido e cuidado. O que o sonho está tentando dizer para ele? O sonho está falando, olha, não espere de mais ninguém essa atitude de cuidar de você. É você mesmo que vai ter que fazer esse papel agora. Não é sua mãe, nem outra pessoa. O sonho está tentando interromper essa regressão, que óbvio, nessa altura do campeonato,
é uma regressão perversa, negativa, e mostrar para ele uma outra perspectiva. Essa abstração, então, que acontece, não é ele, no sonho, que tem um problema de pele. Ele vê o irmão. Ele está de fora. O sonho coloca ele como um observador de uma situação que ele passa, que ele vive. Isso está ligado ao elemento ar, que nós vamos falar depois. Mas então essa abstração tenta dar para nós, que todos nós temos sonhos, onde nós vemos uma cena acontecer, tenta para nós um quadro maior, um contexto da história que a gente está passando. E é isso que o sonho faz. Nos retira da cena, coloca outras imagens vivendo aquilo ali e nos faz observar o que está acontecendo. Então a gente fica de fora, meio que do alto, observando um quadro. Também como consequência dessa marca emocional de rejeição, e está ligado com o simbolismo da pele, essa pessoa tem muita dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Ele tem um receio de se vincular a alguém e sofrer uma decepção e uma frustração que ele não suporta. A imagem do sonho, então, é didática nesse sentido. O sonho está dizendo que, na medida em que ele próprio cuidar de si, que ele colaborar com essa dissolução desses elementos negativos, a sua pele vai ser revitalizada. E pele é o órgão de contato. Portanto, a gente pode dizer que a pele, o sonho, está ligada metaforicamente e emocionalmente com uma vida afetiva, uma vida social, que ele tem uma grande demanda. A vida social e a vida afetiva dele são pobres, são muito aquém do que ele pode, do que ele merece. Na medida, então, em que ele ajuda esse processo de solúcio, o sonho está dizendo que ele pode liberar esse afeto que está dentro dele e que a vida dele vai ficar mais rica em termos de afeto. Aqui também gostaria de salientar outra coisa que eu já comentei. Eu falei antes que o trabalho com sonhos, a interpretação com sonhos, é aquilo que nos possibilita enfrentar o niilismo, a falta de sentido que acompanha a modernidade. E esse sonho eu acho que é ilustrativo desse ponto. O sonho está fazendo com que esse sonhador olhe para o seu passado e dê um novo significado para a sua história. Então o sonho está convidando o sonhador a ressignificar sua vida. A partir desse novo sentido, ele pode mudar o destino da sua vida. Não mais evitando contatos com pessoas, mas se aproximando de outras pessoas, ampliando sua vida social e sua vida amorosa. No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre o simbolismo da Terra, já que é o gancho que esse sonho nos permitiu. E eu aproveito, mais uma vez, para te convidar a se inscrever aqui no canal para poder ser avisado quando eu postar novas aulas. Próximo vídeo, então, é sobre o simbolismo da Terra. Até lá!